Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora de literatura e o tema da nossa aula hoje é naturalismo, certo? A gente vai falar um pouquinho do que foi o naturalismo para você, os principais autores, né? E também algumas das características do naturalismo. Bom, o naturalismo ele inicia no Brasil em 1881, juntamente com o realismo, tá certo? Só que o naturalismo ele é um pouco mais evidente, um pouco mais exagerado, e eu não gosto nem muito da questão do exagerado, porque na verdade o naturalismo ele retrata a vida como realmente ela é, sem aquela nuvem, né? Ou seja, enquanto lá no realismo nós tínhamos ainda um véu, né, de apresentação da realidade, no naturalismo a gente retira esse véu, tá certo? Por quê? Porque aí vai apresentar a vida, né, dentro da sua perspectiva mais ampla, ok? Sem aqueles toques, sem aqueles medos, ok? Bom, aqui no Brasil, o naturalismo começa, como eu disse, em 1881, com a publicação da obra O Mulato, do Aloysio Azevedo, ok? Essa obra é a obra de estreia, mas nós temos também outras obras que são do Aloysio Azevedo, que têm a perspectiva do naturalismo, que é o caso da obra A Casa de Pensão e uma das obras mais conhecidas do autor, que é o Cortiço. É essa obra, inclusive, que dá destaque para Aloysio Azevedo, e essa obra ela tem realmente uma característica muito clara do naturalismo. Quando a gente fala de Cortiço, a gente está falando de muitas pessoas, de coletividade, e isso é uma das características do naturalismo, é a análise coletiva, ou seja, eu faço uma análise do coletivo e o que eu pego, né, da coletividade vai indicar o indivíduo, então é do geral para o particular, tá certo? O que a gente vai encontrar, quais são as características do naturalismo? Eu coloquei algumas aqui para você na lousa, e diz assim, romance de tese. Aí você pensa, como assim, Patrícia, um romance de tese? A tese é quando você tem uma ideia e vai defender por meio de argumentos também essa ideia. Quando eu tenho um romance de tese no naturalismo, eu vou defender uma ideia, certo? Uma ideia específica. E eu uso para isso exemplificações, eu uso para isso elementos que possam comprovar a minha tese, ou seja, comprovar a minha ideia. Você faz muito isso no seu texto dissertativo argumentativo, em que você apresenta uma ideia, é uma dissertação, e você responde, né, tenta defender essa tua ideia através dos argumentos. Então você acaba fazendo um texto com até 30 linhas, que é uma tese. A tese a gente tem uma ideia e vai defender. Para isso a gente vai utilizar elementos que possam defendê-lo, ok? Outra característica, como eu acabei de dizer, é a análise coletiva. Ou seja, no caso do Cortiço, que é um exemplo que é muito mais claro para a gente tem o Cortiço, em cada uma daquelas casas tem uma perspectiva diferente, são personagens diferentes, né? E aí eu vou somando cada uma dessas características que vão indicar o indivíduo, certo? Diferente do realismo, que a análise do realismo era uma análise particular. De uma análise particular, representava o todo, tá certo? Aqui não, é o todo que vai representar um indivíduo só. Patrícia, não entendi ainda. Então vamos fazer de conta que a gente está numa sala de aula e eu tenho 30 alunos. Então eu faço a análise dos 30 alunos, vou chegar a um denominador comum desses 30, né? Vai ter a gente chama uma anamnese de todos eles, vou ter um conjunto de características de todos esses 30. Quando eu faço esse conjunto, ele vai indicar você. Então você vai ser a junção desses 30 elementos, dessas 30 características que eu coloquei, que eu pesquisei desses 30 alunos, ok? Então eu estou fazendo do coletivo para o particular. Se fosse o contrário, eu ia de alguma forma fazer a sua anamnese, saber quais são as suas características e dizer que as suas características poderiam refletir toda a sua sala de aula, tá certo? Tudo bem? No naturalismo é o contrário, é o coletivo para o particular. Bom, retrata a periferia, detalhe, por que eu botei isso aí? Quer dizer que a burguesia vai ser deixada de lado? Não, a burguesia ainda faz parte desse elemento. Diferente do realismo, que não havia o retrato da periferia, certo? O objetivo aí era retratar a burguesia. O naturalismo, ele retrata além da burguesia, mas mais evidente a periferia. E detalhe, quando se retrata a periferia, ela sempre vai ser vista, tá certo, gente? De maneira animalesca. Por isso que eu coloquei para vocês aqui o zoomorfismo. Zoo, né, de animal,
E o ser humano, ele é comparado a um animal, ele tem comportamentos animalescos. Por isso que a gente fala que no naturalismo o instinto se sobrepõe ao racional, ok? Ou seja, a gente vai ter muito mais narrativas relacionadas ao instinto. Por isso que em algumas narrativas do naturalismo, as patologias sociais da época são abordadas. E eu sempre coloco a questão das patologias sociais da época, porque muitas são retratadas daquela forma por conta da época. Por exemplo, nessa época as pessoas acreditavam que a homossexualidade era doença, era uma patologia social, certo? Então, a homossexualidade, que era homossexualismo na época, era retratado como doença. Então, essa patologia aparece nas narrativas. Sempre aparece não de maneira escancarada, de maneira implícita, tá certo? Mas aparece esses elementos nas narrativas naturalistas, ok? Outra coisa que a gente vai falar aqui para vocês, os tipos humanos que são referência, né, no naturalismo, eles são de alguma forma analisados, certo? E aí o que é que se sobrepõe mais uma vez? O instinto. Por quê? Porque a base do naturalismo é a base científica. Então a gente tem o determinismo, o evolucionismo e o positivismo. Principalmente o determinismo, ele vai ser apontado no naturalismo. Diferente dos outros, principalmente quem vai se destacar é o determinismo, tá certo? Porque a preferência aí sempre vai ser pela questão do homem é fruto do meio em que vive, tá certo? Da raça, a questão do biológico, né? Vai estar muito evidente, ok? E quais são os principais autores? Eu falei aqui para vocês do Aloysio Azevedo, né? Com Casa de Pensão, com o Mulato, que é o livro de estreia, e com o Curtiço. Mas também a gente tem o Raul Pompeia, né? Com a obra O Ateneu, muito boa por sinal. É uma obra que tem algo que eu costumo dizer que é uma obra que tem muito repertório sociocultural que a gente pode utilizar, tá certo? A gente tem o Adolfo Caminha com a obra Normalista e o Bom Crioulo, e a gente tem, além de outros, como o Júlio Ribeiro, né, com A Carne do Júlio Ribeiro, o Domingos Olímpico, Luzia Homem, que é um livro muito legal, Luzia Homem, tá certo? E Inglês de Souza, que com o Missionário, são outros autores também naturalistas. E por que eles são considerados naturalistas? Porque eles têm todas essas características aqui, tá certo? E principalmente, eles evidenciam a questão da biologia, da ciência, tá certo? Das patologias sociais, ok? Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!